Olá, queridos irmãos, professores de escola dominical, prontos para a aula de número 11. O título da lição é Não cobice os bens alheios. Ele está baseado, evidentemente, no 10º mandamento, que está no versículo 17 de Êxodo 20. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, tira o olhão, né? Olha que foto boa que puseram aqui, um olho na porta, hein? Capricharam nessa ilustração aqui. Muito bem, texto de Miqueias, capítulo 2, versículos 1 a 5, fala daqueles invejosos. Leia aí o texto de Abacuque também. Ai, daqueles que ficam aí, né, nas suas camas maquinando a iniquidade, ai, né? E leia os textos, inclusive culmina aqui com o texto do Novo Testamento de Lucas 12. Bom, nós temos que correr muito porque o tempo é realmente pequeno. Nós estamos, então, lembrando, dá uma lidinha aí na palavra introdutória sobre os mandamentos já estudados, para que você agora considere nesta última aula dos mandamentos, ainda temos mais aulas pela frente, né, a 12 e a 13, mas considere, então, os 10 mandamentos da lei de Deus, porque as duas últimas aulas já têm outros temas relacionados, porém, não fazem mais parte dessa numeração dos 10 mandamentos. Bem, cobiça, pôr o olho, inveja, desejo de ter aquilo que o outro tem. E na inveja, muitas vezes, você vê o desejo de ser o que o outro é. Aliás, Gerard, um filósofo, diz assim, que o homem mata porque quer estar no lugar do outro, ele quer tomar o lugar do outro. E tudo começa, segundo ele, com a cobiça, né? O que é, afinal de contas, a cobiça? A palavra hebraica é hamad, não pronuncia chamad, escreve chamad, mas a pronúncia é hamad. Ela aparece 14 vezes no Antigo Testamento e a palavra grega epitomia no Novo Testamento aparece 16 vezes. O sentido é o mesmo, é o desejo desordenado, egoísta e não governado, né? De ter o que não é seu, que pertence a alguém, que você não pode desejar ter. Seus olhos e seu coração se uniram a ela. Desculpa aqui, para. Eu vou virar para aquela câmera. Bem, a Bíblia diz que Eva... aqui eu estou com óculos na cara. A Bíblia diz em Gênesis 3, versículo 6, que Eva pecou exatamente porque ela cobiçou, ela botou o olho numa árvore que não podia pôr olho, né? Que fruta era aquela? Igual as outras que tinham lá, só que essa tinha uma plaquinha, não pode, proibido. Mas ela se interessou por aquela, porque os seus sentidos estavam corrompidos, né? Conforme se lê em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 3 em diante. Bem, há uma relação íntima entre a cobiça e a inveja. Uma vez eu participava de um programa de televisão com um filósofo. O filósofo queria me convencer de que a cobiça, que a inveja é um bom sentimento, é por causa da inveja que eu luto para ser o que o outro é e para ter o que o outro tem. A inveja me promove. Eu falei, acho que eu tenho um problema sério de língua, né? O senhor não conhece a diferença entre a palavra admiração e a palavra inveja, né? Talvez um dicionário lhe ajudasse, que já estava sendo meio ofensivo comigo, porque uma hora disse assim, vocês pastores, vocês têm uma forma muito fanática de ver as coisas. Foi ofensivo. Eu disse, eu tenho um problema sério com a língua portuguesa, que o senhor devia examinar um pouquinho e saber qual a diferença entre a admiração e a palavra inveja. A inveja, ela é um ódio criado dentro da pessoa, uma não aceitação por ver que o outro tem algo que você não tem a condição, pelo menos naquele momento, de ter. Ou de ser alguém que você gostaria de ser e não pode. Então, a inveja é uma deformidade de caráter. E onde ela nasce? Ela nasce da cobiça, ela nasce de uma observação doentia, né? Bem, a coisa que você pode ter, às vezes você vê um carro bonito, olha que carro, você está olhando, você está cobiçando, se chegar nesse ponto, tem cuidado com essa doutrina dos anos 80, começaram a surgir aquele negócio de eu tomo posse, eu me aproveito. Sabe, a gente precisa tomar um cuidado com o evangeliquez, a linguagem cristã que nós adotamos,
Porque às vezes eu vi muita gente, sabe, um dia um irmão chegou assim, viu meu carro, eu tinha uma BMW uma época aí, o irmão botou a mão no meu carro e disse, eu tomo posse. Eu falei, vou mandar te prender. Se quiser tomar posse, você me paga. Né? Não toma posse coisa nenhuma, esse carro é meu. Olha que mania, né? Esse negócio de tomar posse, precisa tomar cuidado com a linguagem. Né? Então, a inveja não se satisfaz com o sucesso alheio. Ela odeia o cara que tem, a pessoa que tem alguma coisa. É uma deformação de caráter e ela, pode-se dizer que a cobiça é a mãe da inveja, ela que gera realmente a inveja. Bom, nós temos na Bíblia exemplo de gente que invejou, que botou o olho. Caim não admirou o seu irmão, tendo inveja. Por que o culto de Abel é aceito e o meu culto não é aceito? Aí mata o irmão. Os irmãos de José o invejaram porque ele tinha sonhos de Deus. E nos sonhos ele iria ser uma pessoa vultuosa, né? Ia ter uma vida extraordinária. Não é possível que esse menino seja mais do que nós. Então eles invejavam o irmão. A Bíblia diz claramente isso. Moisés sofreu a inveja de Miriam e de Arão, seus irmãos. Os dois disseram, porventura Deus fala só por intermédio de Moisés? Deus não fala também por nosso intermédio? Isso que aconteceu aquele dia por causa disso? Miriam ficou leprosa, viu? Não brinca não. Porque Deus levantou Moisés para ser quem era. Deus sempre levanta quem ele quer, como ele quer, a hora que ele quer. Você pode ser usado por Deus, lute por isso, dedique-se, esmere-se, tá? Agora, Deus não faz dois vasos iguais. Primeiro, cada um é cada um, né? E segundo, você não tem que ficar chateado com Deus, porque Deus levanta. Tem sempre alguém melhor do que nós. Tem muita gente melhor do que nós, muita gente melhor do que eu fazendo o que eu faço, muito. Olha, não chego nem na pontinha da cauda do dinossauro perto de alguns, tá bom? É assim que é, eu estou feliz de ser quem eu sou, mas eu luto para melhorar cada dia. Então, essa luta para melhorar no conhecimento, na espiritualidade, né? Na beleza não é mais, porque a gente vai ficando velho, ó, o cabelo vai caindo, né? As rugas vão chegando, a gente dá esticada aqui, outra esticada ali, daqui a pouco a orelha vai estar lá atrás. Então, isso aí a gente já nem mexe. Mas todo mundo querendo melhorar, é da vida querer melhorar, né? E no que for possível. Agora, nunca queira ser o outro, tá? Seja você mesmo, tá bom? Bem, então nós vimos aqui o exemplo dos antepassados. Vamos ver outros exemplos. Davi sofria inveja dos seus irmãos. Absalão teve inveja do seu pai. Ramã teve inveja de Mardoqueu. Estou falando, você está lembrando dos casos, né? Sambalate, Gesem e Tobias tiveram inveja de Neemias, que estava reedificando a cidade de Jerusalém. E os filisteus tiveram inveja de Isaac, quando ele abriu os poços, e os poços dele davam água, eles jogavam em tudo. Que maldade! A água podia ser útil para eles também, mas só por inveja faziam isso. É horrível esse tipo de coisa, né? Cobiça e ambição. Bom, a Bíblia diz, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Aí fala de gente que quer grandeza, quer alguma coisa extraordinária, porque acha que a vida para ele tem que ser algo assim, exorbitante. Cresça assim à medida do possível, esforça-se, mas tome cuidado para não incorrer nesse pecado da cobiça e também da ambição desmedida, que arruína a alma e coloca a gente numa posição muito ruim diante de Deus. A cobiça e a derrota dos antepassados. Nós tivemos aqui a inveja dos antepassados, né? Agora, nós vamos ver aqui os exemplos de Acã e de Davi. Quando Israel invade a terra, chega na terra, primeira cidade que eles conquistam é Jericó, estão felizes, exitosos, porque afinal de contas conseguiram vencer a cidade, Deus orientou-os, deu tudo certinho. Gritaram, a cidade caiu. Agora chegou a vez de atingir a cidade de Ai. Tudo estava indo bem, de repente perdem a guerra. E Josué ficou aborrecido. Por que não deu certo? O que houve aqui? Aí vamos analisar a causa. Foram atrás da causa e entenderam. Um homem do grupo de Israel havia cometido um delito. Ele viu uma capa babilônia, capa que valia muito dinheiro, ele escondeu, e tinha lá umas moedas e umas pratas. Ele esconde aquilo, eu passo aqui depois que a guerra acabar e pego porque é meu. Mas Deus estava enxergando, isso não podia acontecer. Olha, Deus enxerga a atitude de cada um. Ele vê a igreja, mas ele vê o membro, ele vê o indivíduo, ele vê cada um, viu? Ele vê quem está plantando a discórdia, causando problema lá na igreja. Então, Acã cobiçou e agiu.
e porque fez isso, morreu, está em Josué 7, 22. O olho, tudo começou pelo olho. E Davi? Davi está lá no seu palácio, a vizinha também aprontou, né? Porque ela morava numa casa de frente ao palácio, porque o marido dela era o capitão do exército, então morava ali no campo, né? Quer dizer, o campus governamental, né? E ela toma banho de janela aberta, sem querer, para tomar a luz do sol. Ah, me poupe. Ela sabia que Davi, de tarde, ia lá para dar uma espiadela, né, na rua, ver como é que estava o trânsito da cidade, né? Tinha muito carro, né? Imagina. E ela está lá se exibindo. E o Davi era homem também, né? Não era de ferro. E ele, claro, que ficou tentado por ela, porque ela se insinuou para ele. Ele manda chamar e, conclusão, eles acabam ficando, né? E daí nasce um filho. E foi uma situação difícil para explicar, né? Para tentar contornar, porque ela tinha que se deitar com o marido, mas o marido fiel, que era o rei, acabava sempre indo para as guerras, para as lutas, não tinha tempo para ela. Aí o tempo estava contando contra, estavam lutando contra o tempo agora, porque daqui 9 meses, se nascer uma criança, eu tive um caso com meu marido, tá bom, vai ser meu filho com ele. Mas agora não dava mais para explicar como fazer. Davi disse assim, eu vou matar esse sujeito, que é o único jeito. Olha que feio que Davi fez, hein? Davi ali comete 2 pecados graves. Você vê como um abismo chama outro abismo? E a Bíblia diz, não cobiçarás a casa do teu próximo. Esse pecado nasce do descontentamento com a própria sorte. Tanta gente que não tem nada, mas fica de zoião, né? Como diz aí que o outro tem. Pelo termo casa, compreende-se o todo, não apenas a propriedade, a casa em si, telhado, parede, mas o tamanho, a arquitetura, mas tudo que existe, inclusive a mulher da casa, como disse numa das aulas, que ela era a propriedade do marido. Não cobiçarás a mulher. Agora começa a vir uma especificação do mandamento da cobiça. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, né? Então esse pecado aqui, a mulher, no contexto do testamento, era considerada como propriedade ou pertencente ao outro, no caso, o marido. Se o homem cobiçasse uma moça solteira, ela também tinha dono, o pai. Ele só poderia se casar com ela se o pai decidisse. Aliás, os filhos não tinham opção de escolha. O rapaz não sabia nem com quem ele ia casar, nem a moça, porque os pais tratavam entre si. Isso é chamado em sociologia de cultura de folk, em que os pais tomam a decisão. E aí envolvia pagamento de dote, havia uma série de quesitos para que o casamento fosse consumado. Então, nem isso podia, o rapaz não podia olhar para uma moça bonita, que moça bonita, eu vou perguntar para ela se ela quer casar comigo. Não podia, porque ela era propriedade do pai dela. E dá graças a Deus que você nasceu hoje, vai. Não cobiçarás os servos e as servas do teu próximo, porque o escravo, por exemplo, ele era visto como uma propriedade e também como mão de obra. Eles podiam ser adquiridos como cativos de guerra, podiam ser adquiridos por compra, podiam ser adquiridos por pagamento de dívida. Eu te devo, leva aí 5, 6 escravos. Por presente, por herança ou por nascimento. Filho de escravo, escravinho nasceu, já é meu, né? Não cobiçarás os animais do teu próximo, né? Então aqui nós temos toda a propriedade que inclui os bens, né? Inclui o caso a própria mulher, que pode levar à consumação e gerar um adultério. Tudo isso que pertence ao próximo, por favor, tira o olho, porque não tem nada a ver com você. Veja com bons olhos, mas não com o coração, tá? Era isso que a Bíblia recomendava. E será que assim tem que ser hoje? Né? Tem gente que não se contenta, né? Em olhar, e olha com um olhar mais profundo, e dissesse, se eu fosse casado com essa pessoa, se eu fosse casado com essa mulher, se eu fosse casado com esse homem, vale para os dois lados, né? Bem, como explicar esse mandamento hoje? Um servo de Deus salvo em Jesus pode ter a mesma conduta de um ímpio que não obedece às Escrituras? Não. A cobiça se enquadra na lista das obras da carne, Gálatas 5,19. O 16 diz, andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Mas o 19 em diante você vai ver, mas as obras da carne são manifestas, as quais são... Está lá a cobiça, está, botar o olho
onde não deve, e olho malicioso, evidentemente, segundo as intenções. Tem homem que, desculpe aqui que eu vou falar, despe uma mulher no seu olhar, mas também tem mulher que faz isso, tá? Vamos ter autocontrole e saber quais são os nossos limites, entendendo que somos o templo de Deus e morada do Espírito Santo. Não há nada de errado em desejar o que é bom, necessário e legítimo. Qualquer ser humano desprovido de desejos e vontades não teria o impulso necessário para realizar qualquer coisa na vida e começar pela busca do pão para a sobrevivência. É a escassez que gera o trabalho. Então falta, a pessoa vai atrás, né? E ela trabalha, ela produz. Então aquilo que é legítimo, ela tem direito e dever de ir atrás. Mas, de forma legítima, tudo que você possui, que seja fruto do seu trabalho, do seu esforço, a menos que você ganhe um presente, algo que pertence a outro, ele queira te dar. Mas ele nunca vai dar a mulher dele, né? Então está incluída aqui a mulher também. E se for isso, então aí a coisa é... Se ele oferecer a mulher, sai correndo, porque é ruim. Tá? Conclusão. Nós temos aqui uma sociedade tão ávida por adquirir bens e consumo, incentivada por excelentes profissionais de publicidade, capazes de incutir na mente de pessoas mais suscetíveis à propaganda, com necessidades que não existem. Você compra coisa que você não precisa pela propaganda. Precisamos aprender a vigiar nossos impulsos e a nos guardar do pecado da cobiça, que derrotou e ainda derrota e destrói tantas pessoas no mundo todo, fazendo-as escravas do mercado e afundando-as em dívidas impagáveis. O texto de Hebreus 13:5 nos diz: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma boa aula.